Boa noite, família CSN, graça e paz, amém? Prazer, alegria, estarmos juntos. Como é bom nós estarmos aqui servindo ao Senhor e vamos liberar as crianças nessa noite, vamos abençoar. Pai, nessa noite nós cobrimos a vida de cada uma dessas crianças, nós declaramos a Tua bênção sobre a vida delas e que elas possam nessa noite serem ministradas por Ti, em nome de Jesus. As crianças podem subir, aproveitando que foi colocado aqui no anúncio, mas reforçando, cadê os homens da igreja? Homens, quinta-feira que vem, nós teremos o nosso encontro mensal, o encontro de sacerdote. Então você, homem, não pode ficar de fora. Esse é um encontro muito importante. É um culto que nós fazemos, mas é um encontro, irmãos, onde os homens se reúnem para buscar a presença de Deus. E há uma autoridade no mundo espiritual, quando o homem se posiciona, quando o homem entende o seu chamado. Por isso, não é, eu vou num culto. Nós não estou desprezando o culto, porque o culto é para o Senhor e todo culto é uma bênção, amém? Mas existem encontros específicos. É o encontro de sacerdote, onde nós, como homens, que o Senhor nos deu a autoridade para orarmos pela nossa família, orarmos pela cidade, cobrirmos a vida, não é, dos líderes dessa cidade. Então, por isso é importante a sua presença, homens, amém? Por isso esteja aqui conosco. E nessa quinta-feira do nosso culto, nós faremos um churrasco. Agora você não tem desculpa para vir. Eu estou colocando lá no grupo, nós estamos nos organizando para a gente poder ali dividir tudo direitinho, trazer as orientações para você. Então a gente vai fazer um churrasco, enquanto uns irmãos estarão ali preparando o churrasco, nós estaremos recebendo da palavra, adorando ao Senhor. Então venha e traga um convidado, traga um amigo, alguém do seu trabalho, um vizinho, porque vai ser uma grande bênção, amém, homens? Pastor Márcio já fez o anúncio ali, mas eu quero também perguntar a você, todos aqui já receberam esse folder? Todos já receberam? Alguém não recebeu? Se você não recebeu, levante a sua mão para que nós possamos, amém. Se por gentileza, você que não recebeu, os diáconos lá atrás vai estar distribuindo, vai ser providenciado para vocês, já estão separando ali, para que você possa receber todas as informações. Muito importante, irmãos, a pastora Patrícia já trouxe esse anúncio aqui, eu só quero reforçar com vocês, porque é muito importante nós como igreja entendermos a direção que Deus nos deu como família espiritual. Nós estamos debaixo de uma direção muito tremenda e poderosa da parte de Deus, que é a família debaixo do sangue de Jesus. Você pode dizer, minha família? Vamos dizer com convicção, irmãos, amém? No mundo, para nós estamos lançando uma palavra no mundo espiritual, amém? Então vamos falar com convicção e fé. Minha família, debaixo do sangue de Jesus. Nós estamos com essa campanha durante esses 2 meses, maio e junho. Minha família, debaixo do sangue de Jesus. E nesses 2 meses, a nossa proposta para você, nessa campanha, é uma jornada espiritual pela família. Nós teremos 21 dias de jejum pela família. Pastor, quando vai começar o jejum? Pastor Márcio e pastora Marisângela, quando voltarem de viagem, porque eles estão viajando, amém? A igreja está abençoando o descanso dos nossos pastores. Então, quando eles voltarem, eles trarão a data que nós iniciaremos o nosso jejum. Nós também já iniciamos o culto nos lares. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não começou o culto na sua casa, no seu lar,
já marque ainda tem tempo de fazer essa semana. Comece o culto, uma vez por semana, o culto no lar. Nós fizemos na semana passada, eu e a pastora Lucy, foi uma grande bênção. Deus falou de uma forma muito tremenda e poderosa. Então é uma grande estratégia para que o Senhor possa abençoar a sua casa, para que o Senhor possa alcançar aquele familiar, o filho, às vezes marido, a esposa, às vezes um tio, alguém da sua casa que ainda não conhece a Jesus. Pastor, todos somos convertidos, glória a Deus, mas é uma oportunidade de nós adorarmos ao Senhor, trazermos a presença e a glória de Deus para a nossa casa. Nós estamos fazendo também o nosso ato profético, que é colocar a fita ou um tecido vermelho na porta. Nós colocamos lá na porta da empresa e os nossos colaboradores sabem que nós somos pastores. E aí teve gente que pergunta: meu Deus, o que aconteceu? Será que o pastor mudou de religião? Aí a pastora teve que explicar, e ali nós abençoamos e tivemos a oportunidade de ministrar sobre a vida deles também. Então nós estamos nessa campanha, orando por milagres. Quantos vão viver milagres aqui nas suas casas? Amém? E como eu disse, o evangelismo familiar, onde nós estamos orando, clamando para que todos os nossos familiares tenham um encontro com Jesus, e tem sido uma grande bênção. Tem mais informações aqui no folder, e somente essa aqui que eu quero passar para vocês. Aqui atrás tem um espaço para que você possa colocar os seus alvos de oração. Quais são esses alvos de oração? Pela sua família, pela sua casa, pela sua vida financeira, vida emocional, saúde. Amém, queridos? E eu tenho certeza que o Senhor não vai fazer. Não, pastor? Não, porque Ele já está fazendo. Amém? E será uma grande bênção. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, primeiro livro da Bíblia, bem fácil de você chegar. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que com os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos dos seus corações era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Eu vou repetir esse verso. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida,
porque toda a carne havia corrompido em seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, ou a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come, e ajunta para ti, e serás para mantimento para ti e para eles. Verso de número 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhes mandou, assim o fez. Queridos, esse texto é um texto muito poderoso, um texto onde as crianças, logo na sala, onde as professoras ministram, contam a história da Arca de Noé, conta a história de Davi, e a história de Noé é uma das histórias muito contadas, é uma história onde não só nós, crentes em Jesus, conhecemos, mas muitas pessoas que ainda não conheceram o Senhor, conhecem essa história. É uma história onde existem filmes, desenhos, é contada de diversas maneiras. E essa história, ela relata algo muito poderoso, muito tremendo, e que nós podemos aprender muito com a história, com o posicionamento desse homem chamado Noé. E eu quero dar o tema da mensagem nessa noite minha família guardada em Deus. Amém? Você pode declarar comigo: minha família está guardada em Deus. Você pode repetir novamente: minha família está guardada em Deus. Queridos, quando nós olhamos para os dias de Noé, vemos uma geração corrompida, cansada, afastada de Deus, mas também vemos um homem que decidiu caminhar na contramão do caos. Noé nos mostra que não é o ambiente que define a casa, é a presença de Deus que define como será o futuro da nossa família. Amém? Muitas vezes nós olhamos para a história de Noé e focamos apenas nos animais ou na chuva, mas o coração dessa história é a família. Noé vivia em um mundo corrompido, violento, sem Deus. Hoje o cenário não é diferente. As famílias enfrentam tempestades emocionais, morais e espirituais. Nós sabemos como que está a nossa geração. Ao longo da nossa história, nós não tivemos tamanha notícia de como que está nos nossos dias. E parece que quanto mais o tempo vai passando, parece que a dificuldade vai aumentando. Eu completei 50 anos, e eu fui falar,
eu fui falar, não parece, irmão, nem parece que eu comprei, realmente, não parece que tem 55, eu falei, irmão, deixa isso para lá, não entra nesse assunto, mas eu completei 50 anos, e na verdade, eu sou de uma geração, onde nós respeitávamos os mais velhos, onde nós chegávamos em determinados lugares, nós falávamos Senhor, Senhora, nós tínhamos respeito pelos professores, nós tínhamos respeito pelos pais. Meu pai me bateu uma vez, tirou o cinto e me deu uma cintada, mas na verdade, antes dele me dar uma cintada, ele me deu uma bronca, e eu tinha medo do meu pai só da bronca dele, então eu tinha todo um respeito, meu pai me chamava atenção, e eu já me pelava todo, de medo, e eu sou de uma geração em que nós respeitávamos os mais velhos, respeitávamos os pais. Uma vez, eu lembro que eu estava no carro, e eu sempre tive um bom relacionamento com meu pai, aquele relacionamento de amizade, e eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, eu não lembro se era 10, 11, 12 anos, eu sei que eu andava muito com meu pai, eu estava no carro, ele estava dirigindo, e aí por conta da linguagem da escola, dos colegas da escola, e aí eu me empolguei na conversa que eu estava tendo com meu pai, eu me empolguei no assunto que a gente estava tendo, então com tanta liberdade, e aí eu empolgado, eu falei, contando para ele, e eu falei, malandro, tu não vai, ele parou o carro, ele encostou o carro, ele, o que você falou? Aí ele, meu filho, o que você falou? Aí eu, falei besteira, e aí ele, naquele dia, ele falou assim, meu filho, isso não é uma linguagem adequada para você, mas só o fato, ele ter me chamado a atenção, eu já entendi, e aí, ou seja, eu sou de uma geração em que nós respeitávamos os mais velhos, e eu chamo meu pai, minha mãe, senhor, senhora, meu pai, ele está com Alzheimer, não tem mais noção das coisas que acontecem, mas eu ainda, com todo respeito, com todo amor, ele nem me conhece mais, não lembra mais das coisas, mas eu falo com ele, pai, o senhor, sempre com todo respeito, eu sou dessa geração, mas o tempo de hoje, nós temos vivido tempos difíceis, queridos, tempos adversos, e hoje, mais do que nunca, famílias estão sendo pressionadas, atacadas, desgastadas, mas a palavra nos mostra que há um caminho de proteção em Deus, amém? Você crê nisso? Há um lugar de segurança, há um lugar de promessa de Deus, que se cumpre, e que Deus faz cumprir, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas, o Senhor é fiel, e as promessas que Ele te fez, queridos, Ele vai cumprir. Pastor, qual promessa? Temos várias promessas, e uma das promessas que eu posso trazer para você nessa noite, é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e se você crê nisso, se você toma posse, dê um aplauso ao Senhor nessa noite, aleluia! E assim como Noé, queridos, também nós somos chamados a construir, não uma arca de madeira, mas um ambiente espiritual, que sustenta, que cura e que protege a nossa casa. O Senhor nessa noite está nos convidando a construirmos uma vida na sua presença. O Senhor nessa noite está nos chamando, está nos convidando a andarmos na sua presença e construirmos uma família sólida, uma família que serve ao Senhor. Pastor, só eu na minha casa é que estou servindo ao Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor só precisa de um para que a obra comece.
Deus só precisa de um para que a promessa se cumpra na sua vida, eu e a minha casa. Então se você só tem você na sua casa, você está no caminho. Deus tem plano para a sua família também, e através de você, coisas poderosas vão acontecer. Aleluia! E nessa noite, eu quero te entregar algumas chaves, para que você possa viver essa promessa se cumprindo na sua casa, na sua família. A primeira chave que eu quero te entregar é o alicerce da fidelidade. Irmãos, sem a fidelidade, nós não poderemos ver as promessas de Deus se cumprindo, porque uma das coisas que Deus faz na vida de um crente, na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus, quando nós andamos na presença de Deus, quando nós andamos em fidelidade, o Senhor, Ele age, porque Ele não trabalha sozinho. Isso nós precisamos entender. Deus não trabalha sozinho. Nós muitas vezes fazemos, eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz muito isso. Como filho, ainda na minha juventude, eu pedia para minha mãe fazer algumas coisas, e ela fazia, e eu entregava, e eu já sabia que ela ia fazer, que ela ia resolver, e eu não me preocupava com aquilo. Minha mãe sempre foi uma mulher muito servidora dentro de casa. Minha mãe sempre serviu muito, meu pai, os meus irmãos, a mim. Então eu tinha aquela confiança, eu delegava, largava. Mas, na verdade, o que Deus quer fazer conosco? Deus quer trabalhar em conjunto com você. Deus quer trabalhar contigo. Por isso, existe a parte de Deus e existe a nossa parte. E uma da nossa parte, da nossa função, é andar em fidelidade, porque a fidelidade é um alicerce para a nossa vida e para que possamos ver essas promessas se cumprindo. E nós vemos aqui o exemplo de Noé. Noé andou com Deus, e quando a Bíblia diz que Noé andava com Deus, isso está lá em Gênesis 6:9, que nós acabamos de ler, e vai dizer assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito. Em suas gerações, Noé andava com Deus. E quando a Bíblia diz que Noé andava com Deus, a Bíblia também está dizendo que Noé andava em fidelidade com Deus. Você pode dizer comigo, fidelidade? Nós precisamos andar em fidelidade com Deus. Essa é uma das partes que nós precisamos fazer. Todos os homens e todas as mulheres que nós vemos, queridos, na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos ver que Deus deu promessas, fez promessas para essas pessoas, mas Deus fez a promessa, mas esses homens, essas mulheres, precisaram cumprir a sua parte, e nós precisamos andar em fidelidade. Noé viveu em dias onde quase ninguém escutava a voz de Deus, mas isso não impediu ele de viver para Deus. Nós precisamos viver para Deus. Um dos grandes problemas dessa geração, e aqui eu digo, incluindo nós como servos de Deus, nós como filhos de Deus, um dos grandes problemas dessa geração, queridos, é que aqueles que estão lá fora, aqueles que estão longe da arca, aqueles que estão longe desse ambiente, muitas vezes não consegue ver um exemplo de vida com Deus. Muitas das vezes nós, aqui não tem ninguém assim, mas em outros lugares existem pessoas que estão na igreja, que estão participando dos cultos, mas não têm uma vida na presença, não andam em fidelidade a Deus, não andam dando testemunho. E nessa noite Deus está nos chamando: filho, filha, anda em fidelidade na minha presença. Noé viveu, queridos, testemunhando, servindo. Ele foi exemplo para a sua própria casa, para a sua própria família. Noé não foi salvo apenas porque era bom, ele foi salvo porque era fiel e obediente. A fidelidade constrói o que a pressa não constrói. E aqui eu quero chamar a sua atenção
para te dizer que o nosso posicionamento de fidelidade, muitas das vezes, vamos pagar um preço. E às vezes, mesmo sendo fiel, não vai acontecer aquilo que nós desejamos da noite para o dia. Não, você sendo fiel a Deus, não significa que você vai dormir e vai acordar e as coisas dentro da sua casa vai ser transformada. As coisas dentro da sua casa vai mudar. Não, a fidelidade exige um posicionamento contínuo. Hoje eu sou fiel, amanhã eu preciso continuar fiel em detrimento das coisas que estão diante de mim. Às vezes as coisas dentro da nossa casa estão fora do lugar, mas nós precisamos continuar andando em fidelidade. E através da nossa perseverança, através da nossa continuidade, Deus vai trabalhando. Através do nosso testemunho, através do seu testemunho, Deus vai ministrando ao coração da sua família. Amém? A presença de Deus sustenta o que a habilidade humana não sustenta, queridos. Porque às vezes nós achamos que não, eu tenho conhecimento, eu tenho técnica, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, queridos, não é a nossa habilidade humana, natural, que vai mudar a realidade dentro da nossa casa. Não! O que vai mudar a realidade dentro da nossa casa é nós testemunharmos da palavra de Deus. Amém? As famílias, elas não caem por falta de inteligência. Elas caem por falta da presença de Deus nos seus lares. Por isso, nós precisamos entender nessa noite que nós precisamos da presença de Deus. E por isso que nós temos insistido tanto aqui com vocês para fazerem o culto doméstico, para realizarem o momento de oração. E aqui também eu já aproveito para te dar a dica. Algumas pessoas, mas pastor, eu não tenho habilidade de pregar. Irmãos, se você na sua casa, reunir a sua casa, a sua família, mesmo que seja você, a sua esposa, ou mais componentes da família, mas se você colocar ali, adorar um corinho ao Senhor, ou colocar lá no YouTube uma canção, adorar ao Senhor, fazer daquele momento um momento de oração, e abrir a Bíblia, e ler a palavra, ainda que você não tenha o dom, a habilidade de pregar a palavra, de trazer uma palavra expositiva, mas leia a palavra com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, porque eu tenho certeza, queridos, que a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa para trazer vida para a sua casa, para mudar as circunstâncias dentro da sua casa. Quantas vezes eu abria a Bíblia no Salmo 91 e lia de um lado para o outro, ainda solteiro, não tinha muito, era recém-chegado na igreja, não conhecia muita coisa, e eu dentro da minha casa, eu abria Salmo 91, Salmo 23, não importa, queridos, mas leia a palavra, faça o seu culto doméstico, porque muitas famílias estão perdendo, estão sendo atacadas, estão sendo destruídas, estão perdendo o foco, por falta da presença de Deus. Antes de Deus guardar a sua família, Ele quer guardar o seu coração. E aqui nós precisamos entender algo muito poderoso. Antes de Deus trabalhar na sua casa, na família, Deus trabalha no indivíduo. Da mesma forma dentro da igreja, antes de Deus trabalhar no coletivo, Ele trabalha no individual. Ele trabalha no indivíduo. Ele trabalha no particular. E eu quero te dizer nessa noite, Deus quer ter um particular com você. Eu não sei quantos aqui, quantos nessa noite, ou aqueles que estão nos assistindo pela internet, eu não sei quanto tempo que você não sente a presença de Deus, eu não sei quanto tempo que você não tem experiências com Deus, mas esse é o tempo de Deus na tua vida, queridos, porque antes dele trabalhar na família, antes dele trabalhar no coletivo, Ele trabalha no nosso coração.
Ele trabalha no individual, ele trabalha no indivíduo, porque quando ele trabalha no indivíduo, ele vai fortalecendo a vida de um, depois ele fortalece a vida do outro, e aquele que está fortalecido vai fortalecendo o outro e abençoando outros, e depois toda a casa é cheia da presença e da glória de Deus. Se você crê nisso, dê um aplauso a Ele e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Antes de Deus fazer algo ao redor, Ele vai fazer algo dentro de nós. A segunda chave que eu quero te entregar nessa noite, deixa eu acompanhar a hora. A segunda chave que Deus quer te entregar nessa noite, queridos, é a chave da planta da proteção. Como assim, pastor? Queridos, quando Deus chama Noé, Ele fala para Noé o plano que Ele tem para Noé e para a sua família. E isso aqui é uma chave poderosa, porque quando nós entendemos que quando Deus tem um plano com uma família, Ele vai chamar o indivíduo daquela família para que ele possa receber a direção que Deus tem para a sua casa. Deus chama Noé e dá para Noé a planta da arca, e diz para Noé: Noé, você vai construir a arca dessa e dessa e dessa maneira. Por isso que ele precisava ser fiel, por isso que ele precisava andar em obediência, por isso que ele precisava caminhar em fidelidade com Deus. E Deus conhecia o coração daquele homem, Deus sabia que podia confiar aquele projeto à família, a Noé, e Deus dá a planta para que ele pudesse construir. Deus não disse apenas para ele: Noé, constrói. Não, Ele disse como construir. E aqui, queridos, eu te entrego algo muito poderoso. Deus sempre trará direção para a sua vida. Deus sempre trará direção para a sua família. Talvez nós temos caminhado e estejamos pensando, talvez você esteja aí, mas pastor, eu não recebi a direção que Deus tem para a minha família. Irmãos, a palavra de Deus nos dá a direção para nós sabermos tratarmos uns aos outros. Como nós, maridos, precisamos tratar as nossas esposas, como as esposas precisam tratar os maridos, como pais precisam tratar os seus filhos, como os filhos precisam tratar os seus pais. Ou seja, a palavra de Deus está nos dando a direção, ela está nos dando a planta, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir. E por que, pastor, a minha casa está vivendo um caos? Porque, queridos, nós precisamos nos posicionar em Deus. Nós precisamos, primeiro, como eu falei, nos submetermos à palavra de Deus, à vontade de Deus, aquilo que Deus está nos entregando para nós como indivíduos, para que depois possamos viver e aplicar isso dentro da nossa casa. E se você já tem se posicionado como marido, ou se você tem se posicionado como esposa, queridos, isso vai acelerar esse processo, de Deus, mas Deus tem entregado para nós, queridos, a direção, Ele já entregou para nós a planta, para que a nossa família seja uma família estabelecida, uma família abençoada. E isso vai trazer para nós, isso vai ensinar para nós que a proteção da nossa casa não nasce no improviso. Talvez nós estamos tentando ajustar as coisas dentro de casa, improvisando, fazendo do nosso jeito. Muitas vezes nós estamos perdendo batalhas, nós estamos vivendo derrotas na nossa caminhada, porque nós estamos tentando fazer da nossa maneira. E há um problema muito sério
que nós estamos vivendo, queridos, a nossa geração está vivendo, e são as questões emocionais. Hoje, nós não podemos falar, nós pastores, muitas vezes vamos falar alguma coisa, vamos advertir, ou admoestar, ou chamar a atenção, como você queira, de uma ovelha. A ovelha já, não pastor, não é assim, fica chateado, fica chateada. Estamos vivendo uma geração do não me toque, de uma geração, queridos, enfraquecida emocionalmente. Muitas vezes um pai quer corrigir o filho, e o filho já não aceita mais a correção, o filho já não quer mais se submeter à direção do pai, da mãe. Isso sempre existiu, mas antes havia um temor, havia um respeito, e hoje já não está sendo mais assim, e há uma dificuldade de você ajustar, de você apontar a direção, apontar o caminho. Quantas vezes nós líderes queremos chamar a atenção de alguém, não para diminuir aquela pessoa, mas para apontar a direção e dizer: olha, você está no caminho errado, olha, você está indo para o precipício. E essa geração, ela não aceita a correção, não aceita a demonstração, e por isso estamos vivendo uma geração fraca, e nós precisamos, queridos, corrigir isso, em nome de Jesus. Por isso, não dá para improvisar, nós precisamos viver, aplicar a palavra de Deus, dentro da nossa casa, primeiro trazendo ela para nós, para depois, nós ensinarmos isso para os nossos filhos. Famílias firmes não são frutos da sorte, mas de princípios. Nós precisamos viver os princípios, aplicar os princípios da palavra de Deus dentro da nossa casa, porque são os princípios que vão nos fazer prosperar, queridos. São os princípios da palavra de Deus que vão nos fazer viver uma família ajustada, uma família abençoada. Deus protege o que é construído de acordo com a sua palavra. Quando nós aplicamos a palavra, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu sinto, e nós estamos vivendo uma geração que sente muito, qualquer coisa, não, estou sentindo, estou chateado, o que houve? Não, eu ouvi uma coisa do meu chefe que eu estou aborrecido, eu quero sair desse emprego, ou então ouvimos algo dentro da nossa casa, e ficamos ressentidos, chateados, aborrecidos, sabe, cortamos relação, perdemos, encerramos, acabamos com amizades, queridos, por causa de alguém ter feito algo conosco. Uma geração enfraquecida emocionalmente, onde maridos, onde esposas não podem, não conseguem mais ter um diálogo dentro de casa, porque não se pode falar mais nada. Não, você está falando assim comigo, não consegue mais ouvir e absorver e entender que nós precisamos mudar, que nós precisamos, queridos, trazer, ajustar as coisas dentro do lar. E por isso a divisão, por isso a contenda, por isso nós precisamos entender nessa noite, Deus está nos dando a planta, para que possamos estabelecer a nossa casa, para que possamos estabelecer a nossa família. Amém? Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Eu já sei que hoje eu não vou conseguir terminar essa palavra, mas eu quero ler Provérbios capítulo 4. Coloca para mim, por gentileza, Provérbios capítulo 4, a partir do verso de número 10. Provérbios capítulo 4, a partir do verso de 10. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Filho meu, escuta e aceita as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria,
e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão, e se você correr, não tropeçará. Retenha a instituição e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. 14. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelos caminhos dos maus. O que a palavra de Deus está nos ensinando, queridos? Primeiro, aceitar as palavras, aceitar a direção de Deus, aceitar a correção de Deus. E aqui está um grande segredo para nós prosperarmos, para nós vivermos uma família guardada por Deus. Nós precisamos trazer a palavra de Deus para dentro do nosso lar, trazê-la para o nosso coração e aplicar, porque tem promessa de Deus, porque ela multiplicará os nossos anos de vida. O Senhor está dizendo para nós, queridos, quando nós aplicamos a palavra de Deus, nós prosperamos, nós multiplicamos os nossos anos de vida, nós temos saúde emocional, nós vamos viver bem, nós vamos viver as promessas de Deus para nós, amém? Por isso que nessa noite, nós precisamos entender, e eu quero chamar os músicos aqui à frente, que eu vou entrar, já estou entrando na conclusão dessa palavra. Eu não vou finalizar essa palavra, eu vou terminar um outro dia, mas eu preciso que você entenda algo nessa noite. A primeira chave que Deus nos dá é o alicerce da fidelidade. Por que alicerce, pastor? Porque a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, precisa estar pautada na nossa fidelidade. Quando Deus ele olha para a terra, estava num caos, estava terrível, onde o Senhor mesmo fala que o meu espírito não contenderá mais com o espírito do homem, eu vou trazer juízo sobre a terra. Deus ele olha para a terra e vê a humanidade num caos, mas ele também olha e enxerga um homem, ele enxerga Noé, e por causa da fidelidade daquele homem, Deus ele olha e diz: Noé, eu vou salvar não só você, mas eu vou salvar a sua casa. A promessa não é só para você, Noé, a promessa é para toda a sua casa, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Por causa do teu posicionamento, por causa da tua fidelidade, o Senhor vai fazer uma obra poderosa na sua casa, uma obra poderosa na sua família, e você vai viver os melhores anos da sua vida. Eu não sei como está a sua casa agora, eu não sei como você tem vivido esses dias, eu não sei se tem instalado o caos. Talvez você esteja vivendo em família, talvez o caos financeiro se instalou na sua casa. Talvez o caos que tenha se estabelecido foi o distanciamento de um filho, de uma filha, de um parente que está vivendo nas drogas, vivendo distante de Deus, que talvez nem mesmo esteja te respeitando como pai, como mãe, não sei, mas há uma promessa de Deus. Deus ele olha para a terra, vê o caos, mas ele também enxerga um homem que se manteve fiel a ele. E eu quero dizer que através da sua vida, através da sua fidelidade, através do seu posicionamento, através da sua fé, através das suas orações, através da sua busca, Deus vai transformar esse caos dentro da sua casa. Deus vai transformar esse caos de dentro da tua casa. Queridos, interessante que Deus dá direção para Noé, ele constrói a arca,
E ele dá uma palavra para Noé, ele diz: Noé, entra na arca, você, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Ninguém ficou de fora. Todos daquela casa. Noé, tem um filho teu aí que está mais ou menos, teu filho aí, Noé, tem um filho teu aí que está te dando muito trabalho, Noé. Queridos, Deus fala para Noé: entra, você, tua esposa, teus filhos e as tuas noras. Eles entram na arca. A arca, ela é selada por Deus. Deus lacra aquela porta, porque Ele está dizendo: Noé, enquanto você estiver na minha presença, nada vai acontecer com a sua família. Do lado de fora da arca, queridos, existiu um caos, chuva como nunca houve na terra, de maneira que inundou toda a terra e matou aquelas pessoas que estavam do lado de fora. Existia um caos, existia morte, mas dentro da arca tinha vida. Dentro da arca tinha segurança. Dentro da arca existia esperança de dias melhores. Dentro da arca, a presença de Deus, queridos, a esperança de dias melhores. Talvez dentro da arca não era um mundo perfeito. Eu imagino como que estava dentro daquela arca, aqueles bichos defecando dentro daquela arca. Imagino como que estava, não é? Eu acredito que ele não tenha conseguido comprar os desinfetantes, ele não tivesse conseguido comprar, né, os produtos de limpeza. Não dava, meu irmão, naquela época não tinha. Mesmo com aquele ambiente ali cheio de bichos, não era um ambiente perfeito. Não vai me dizer que não, pastor, dentro da arca era perfeito. Não vai me dizer que era perfeito. Sabe por quê? Isso nos ensina algo. A minha família, a sua família não é perfeita, mas quando nós estamos na presença de Deus, é um lugar de segurança, é um lugar perfeito, é um lugar onde nós estamos protegidos, porque é Deus quem tem guardado a nossa casa. Ainda que a nossa casa, que a nossa família não seja perfeita, mas é um lugar de segurança. Há um lugar de esperança, queridos. Há um lugar em Deus que nós podemos confiar, pagar um preço pela nossa família, pela nossa casa. Nós, homens, e aqui eu quero me dirigir a você, homem, sacerdote da sua casa. Você precisa se posicionar. Você precisa entender o chamado de Deus para a tua vida. É claro que Deus chama homem, mulher, marido, esposa, mas essa palavra é uma palavra específica para você, homem, para que você possa se posicionar. Nessa história que nós lemos, que nós conhecemos a história de Noé, nós vemos Noé sendo protagonista, assumindo a responsabilidade, executando o projeto de Deus, fazendo aquilo que Deus ordenou para que ele fizesse. E por causa do posicionamento dele, Deus abençoou aquela casa, Deus abençoou aquela família. Talvez você esteja aqui e fala: puxa, pastor, eu queria tanto que o meu marido estivesse na igreja, eu queria tanto que o meu marido fosse convertido. Minha irmã, creia, o Senhor é poderoso, Ele alcançou a sua vida, Ele chamou você primeiro, mas a promessa é para você e sua casa. Enquanto Ele não vem, se posicione você, ore você, busque você, porque Deus está te entregando a planta, Ele está te entregando aquilo que você precisa para que a sua família seja alcançada, para que a sua família seja
abençoada, em nome de Jesus, amém? Eu creio, queridos, que Deus está fazendo algo poderoso nas nossas famílias, Deus está fazendo algo poderoso em nossas casas, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja nem sentindo o cheiro, você não esteja percebendo, mas Deus está dizendo: eu guardo a sua família, eu guardo a sua casa, e a promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, não importa se hoje você não está vendo nada, não importa se as coisas não estão acontecendo. Noé levou quase 100 anos para construir a arca, sem nunca ter chovido na terra, mas ele obedeceu à voz de Deus, ele entendeu o chamado de Deus e construiu aquela arca. Quando ele acabou de construir, Deus fala para ele: agora é comigo, Noé, entra na arca, entra na minha presença, coloque a sua família debaixo da minha cobertura, traz a sua família para perto de mim, traz a sua família, porque o mundo lá fora estará um caos, mas aqui dentro eu vou proteger vocês, eu vou guardar vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou dar vitória para vocês, eu vou transformar a sua família, e através de você eu vou dar continuidade à história da humanidade, por causa da tua fidelidade, por causa do teu posicionamento. Por isso, nessa noite, queridos, eu quero liberar essa palavra: Deus vai cumprir as suas promessas para a sua família, em nome de Jesus. Se você crê, se coloque de pé e dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Aplauda mais forte, queridos, porque grandes coisas o Senhor está fazendo.